Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Taesa, tá? Importante aqui no resultado da Taesa, é uma empresa que é interessante, tá? É uma boa empresa, mas a maior parte das pessoas que investem nela, e eu sei, tá? Eu tô de olho em vocês aí, não sabe muito bem o que tá fazendo, tá? Então, o que é o objetivo do vídeo de hoje? Né? É desmistificar, não gosto de usar esse termo mito, né? Mas é simplificar o que você precisa ver na Taesa, o que você não precisa, quais são os erros que o pessoal comete, o que o pessoal não olha. E aí eu deixo, né? Claro, brincando. Aí vocês investirem nela, tranquilo, desde que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Esse que é o problema. É não saber o que está fazendo. Porque aí, se vier uma invertida, se vier um negócio ruim, você fica vendido, você fica perdido, você não sabe o que aconteceu, o que não aconteceu. E aí depois é tarde, tá? Então você tem que saber agora para tomar a decisão antes, tá? Então, tem vários vídeos já no meu canal. Quem já é antigo do meu canal já tá cansado de saber várias das coisas que a gente vai comentar hoje, né? Então, só você pode procurar aqui, dar uma olhada. Mas eu vou rever os pontos principais aqui. Eu só não vou tocar nesse assunto aqui, resultado regulatório e FRS, porque ele é um pouco mais complexo, precisaria de mais tempo. Eu já vou falar muita coisa no vídeo de hoje, pelo menos estou planejando. Então, né, olha só, como analisar o resultado da Taesa, resultado regulatório FRS, tem vídeo, né, de transmissoras falando por que ele melhorou nesses últimos anos. Taesa no setor de transmissão, inflação foi vilã, mas vai impulsionar no futuro. Ó, esse vídeo é legal, porque ele foi visionário, né? Porque em determinados anos aqui, a inflação comeu o resultado da Taesa aqui, ó. Não, aqui é tanto para trás, não. Tô falando aqui 2020, 21, né? Teve um, esquece aqui o IFRS, eu já vou falar disso. Teve 2 anos de resultado duro, mas agora a gente está vendo os benefícios, né? O reajuste no contrato que ela puxou. Então, assim, tem todo um histórico aqui da Taesa, o que aconteceu, o que não aconteceu, desde o básico, como analisar empresas de transmissão, por que as outras empresas de transmissão não são tão boas igual a ela. Então, um monte de gente pergunta, de Alupar, de Transmissão Paulista. Assistam tudo isso aqui pra vocês entenderem isso, tá? Então, hoje eu vou focar nos principais pontos da Taesa, tá? Só não vou explicar isso aqui porque ele é mais complexo, demora muito tempo, então vocês podem olhar aqui com calma para entender. Mas basicamente falando, tá? Você tem duas formas de contabilizar o resultado da Taesa. Uma é seguindo a norma IFRS, que é de onde puxa o resultado padrão aqui, é a norma padrão contábil, mas como a gente já falou em várias oportunidades, tá? A regra contábil padrão, ela não é a melhor forma de analisar 100% das empresas. É até meio fácil de entender isso, né? Você vai pegar uma mesma régua para medir trocentas empresas totalmente diferentes. Empresa de tecnologia é diferente de empresa intensiva em capital, que é diferente de uma empresa dessa que é regulatória. Então é óbvio que você tem limitações na regra contábil que algumas empresas vão ficar meio fora da curva. A forma de apurar oficial não vai representar bem os resultados da empresa. Isso é normal, tá? É feito um bom trabalho já para que a regra contábil seja o melhor possível para a maior parte das empresas. Mas, claro, vão ter as exceções. Taesa é uma exceção. Por isso que a gente acompanha a empresa pelo resultado regulatório, tá? Não em FRS. O porquê, em detalhes, está explicado naquele vídeo que eu mostrei lá, tá? Então, acaba que, olhando por aqui, a gente tem uma visão bem fora um pouco da realidade, dá a impressão que 2022, 2021 foi espetacular para a empresa, quando na verdade não foi tanto, é o que eu mostrei naquele vídeo lá. Né? Pô, a inflação foi vilão, é um vídeo de um ano atrás. Vídeo ainda do Coque Samurai, né? Ó, agosto de 2021, né? Um ano e meio atrás. Foi bem quando ela estava sofrendo, né? A inflação foi vilã. Aí você olha aqui, pô, então como é que foi vilã se o EBITDA foi recorde no ano? Né? Justamente isso, tá? Dito tudo isso, tá? Não é difícil acompanhar o resultado da Taesa, tá? Porque depois que você entende o que acontece, de onde vem o resultado, por que dá esses descasamentos, depois fica muito fácil de entender. É parecido um pouco com analisar a empresa de construção civil. Né? No começo você precisa gastar uma certa energia para entender método POC, os descasamento entre o que está acontecendo na obra, o que acontece no balanço da empresa, o que acontece no caixa da empresa. Depois que você entendeu, dá um clique, né? Cai a ficha, você olha o resultado de construtor em 5 minutos. Você pode olhar todas rapidamente e fazer uma visão tranquila, tá?
Aqui é mais ou menos isso. Depois que você entendeu isso, fica fácil de acompanhar. Por quê? O negócio da Taesa é muito, muito, muito simples. Como é que funciona a transmissão de energia elétrica? Né? As empresas ganham não, né? Ela entra num leilão para comprar uma concessão de uma linha de transmissão. Então, aqui, ó, para quem não conhece, tá aqui, tem no, aqui, ó, na capa da apresentação da empresa, que é uma linha que vai puxar a energia de um centro produtor para um centro consumidor, falando aí de maneira bem simples. Ou seja, geralmente as usinas, os parques eólicos, os parques solares, né, os grandes produtores de energia, eles são afastados dos grandes centros, que é onde tem o maior consumo. Então você precisa dessas linhas de transmissão para trazer energia e para redistribuir dentro do sistema, para jogar de um lugar para o outro, tal, fazer essa gestão de energia elétrica. Então, como é que funciona o setor? Você ganha uma concessão dessa. Ah, é para transportar energia da usina tal para São Paulo. A usina lá no Amazonas para São Paulo. É um exemplo hipotético. Aí o que você vai fazer? Você constrói, tá, essa linha, então tem toda a parte de licenciamento ambiental, desapropriar, enfim. Você levanta as torres, passa os cabos, faz as instalações lá de transformação, de blá 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 blá. Aí você entrega, fala, ó, tá aqui pronto. Lembra aquela concessão que eu ganhei lá no leilão e tal? Tá aqui, tá pronto. Depois, o que acontece? A empresa só fica lá, sussa, recebendo a remuneração que ela tem direito por essas linhas, que se chama RAP, Receita Anual Permitida, né? Que tem uns ajustes operacionais lá, mas na prática é virtualmente zero, tá? Né, você recebe basicamente o contratado, né, com um ou outro ajustezinho, durante o tempo que foi fechado de concessão, que normalmente é de 30 anos. Então é muito simples de entender. O que a empresa faz? Ela entra num leilão que é um leilão reverso, tá? Não é quem paga mais, é quem vai receber a menor RAP, né? Então, você fala, ó, para esse investimento de R$ 1 bilhão, eu aceito receber 150 milhões. A outra empresa, por ano. Outra empresa, não, eu quero 140. Eu quero não, né? Eu aceito 140. Ah, eu aceito 135. Eu aceito 130. Vai baixando. 100 milhões. Fechou em 100 milhões. Então você vai gastar o valor previsto, atenção para esse previsto, tá? Eu vou explicar o porquê, de 1 bi para receber 100 milhões por ano durante 30 anos, reajustados geralmente por um índice inflacionário, atualmente IPCA, né, o que tem saído nas concessões. É isso, acabou, não tem mais nada para analisar de Taesa, mais nada, tá? Não é uma empresa que tem marca, que precisa de marketing, que fabrica um produto, que tem alavancagem operacional, que tem custos X ou Y, fixo ou variável, que tem. Cara, não tem mais nada, é isso. Entrou no leilão, ganhou a concessão, então note o que é importante avaliar o valor que ela fecha essas concessões, porque, né, é fácil, teoricamente, crescer ganhando um monte de concessão, mas, né, aceitando receber um valor mais baixo. Então é isso que você não quer evitar. Então esse é um ponto importante, acompanhar o quanto saíram as concessões, tá? Que eu vou mostrar para vocês como fazer no resultado dela. Depois, na hora de construir, você ainda pode ganhar alguns pontinhos ali onde, né, tem o valor previsto de construção, né, o CAPEX previsto. Tá? Se você conseguir economizar, você tem uma taxa de retorno melhor do que aquela prevista. Ok, é um ponto de ganhar dinheiro. Outra, antecipar a entrada na operação. Se você antecipa o valor da entrada da operação, você também ganha por um período maior do que estava previsto no cálculo. É outra forma de ganhar dinheiro. Tá? Meio que isso aí, tá? Não tem muito mais como escapar. Aí, claro, né? Para construir tudo isso, você vai precisar de capital, você vai precisar de dívida, então o custo da dívida é importante também. Porque se você pega uma taxa de retorno abaixo do teu custo de dívida, você meio que, né, vai comprometer muito o teu rendimento. E é isso, pessoal. É fácil, só que precisa entender como isso funciona, precisa entender por que o resultado regulatório é o mais importante no FRS. Então vocês ficam vendidos, não vão entender o porquê, e vai entrar na onda de 99% das pessoas que investem em Taesa, que é só olhando dividendo, cara. O dividendo é consequência disso. Você tem boas concessões, que você fechou taxas atrativas, que você entregou com economia ou antecipado, você vai ter uma geração de caixa forte, que vai te permitir no final pagar dividendo. Só que você tem que entender de onde vem o dividendo. Ele não cai do céu. Toda vez que investir em uma empresa só olhando o dividend yield, tem altas chances de dar errado e você não saber o que está fazendo e você perder dinheiro. No caso aqui das transmissoras, foi até o contrário, né? Teve um movimento aí macroeconômico que ajudou elas nos últimos anos
que foi esse pico nas inflação que a gente viu lá 2020, 2021, no pós-pandemia, tá certo? Mas é isso, pessoal. A gente meio que já desmontou tudo o que é importante da Taesa. Agora é só olhar lá o resultado. E vocês vão ver que fica muito, muito fácil acompanhar, tá? Então, esse resultado IFRS aqui, cuidado, tá? A gente vai ver que a dívida não bate, que o EBITDA não bate. A única coisa aqui que é mais fidedigna é a geração de caixa, tá? Ainda assim, com ressalvas. Mas o regulatório, a notícia boa é que ele é muito fácil de olhar aqui pelo resultado da empresa, tá? Então a gente vai começar a ver aqui a apresentação e muito tranquilamente olhar, tá? Se você pegar o release de resultados, ele é bem completo, tá? Ele tem 50 páginas, porque ele mostra o regulatório, mostra o IRFS, mostra a reconciliação, mostra a estrutura da empresa, então ele é bem completo, tá? Não que seja difícil acompanhar a empresa. Então tem aí missão, visão, valores. A Taesa é uma empresa só de transmissão, tá? Então é comum a gente ter empresas do setor elétrico que fazem transmissão, geração, distribuição, meio misturado. Não, ela só é transmissora. O controlador dela ainda é ligado à CEMIG, né? Então a gente já fala disso mais para frente, quando for falar de governança. Cadê, né? Tá nível 2, tem units, a gente já fala disso no final também. Então, a Companhia Energética de Minas Gerais é o principal acionista. Olha só, com 37% eles têm o controle. Tá? Essa é chave para entender as units mais para frente. Enfim, aviso legal, blá 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 blá, sustentabilidade, vai todo mundo falar de sustentabilidade. O negócio dela é tão simples que não tem nem muito o que falar de sustentabilidade, né? É um impacto econômico, vamos dizer assim, pequeno, né? Mas eles têm que fazer, né? Construção com segurança e tudo mais. Foi da Engie, né? Uma construção da Engie que teve um incidente sério ano passado, que teve morte de colaboradores e tal, né? Então tá certo, só não é tão relevante economicamente. Vamos lá, ver o resultado. Então, olha, sempre tá regulatório, regulatório. Você vai acompanhar o resultado regulatório da Taesa de qualquer transmissora de energia. Então tá aqui. Disparou o resultado no quarto trimestre, falando, nossa, a empresa é muito boa, né? Vamos ver os porquês já desse resultado ter disparado. Então, como lá do ano também, tá? Ele também veio forte. E o principal impacto do lucro líquido ter crescido de 21 para 22 é justamente o EBITDA que vem do operacional, ou seja, a empresa estava num ciclo de investimentos que os investimentos terminaram, entraram em operação, ela começa a receber. Então, essa dinâmica de entrar o valor de cara, né? Ela precisa botar dinheiro para montar, fazer as linhas. A hora que entrou em operação, você fica tranquilo, recolhendo a RAP praticamente, tá? É óbvio que a empresa ela vai botando os ciclos um em cima do outro. Então não é assim, ó, vamos pegar, vamos tomar dívida, vamos construir a linha e agora a gente só recebe dinheiro até o final. A empresa não é assim, porque enquanto ela está construindo, ela ganha uma concessão nova. Aí, quando uma entrou em operação, a outra está no momento de gasto de CAPEX. Aí, de repente, veio várias, ficaram prontas, bum, sobe o EBITDA, que é o que aconteceu agora. Aí ela fica no momento mais estável, que o crescimento no EBITDA só vai vir do reajuste. Aí depois entra um novo ciclo de investimento. Então, os ciclos, eles vão se sobrepondo. Então, vai ter. Não é assim tão simples, linear. Mas você entende os momentos. Então, esse crescimento forte de EBITDA de 21 para 22 veio da entrada de operação de várias linhas de transmissão, tá? Que é um momento que a empresa cresceu. Não quer dizer que ela vai crescer assim para sempre, tá? Porque não é sempre que vai estar entrando várias concessões em operação. Agora, pelo que eu dei uma olhada aí no resultado dela, ela vai ficar um bom tempo ainda sem esses novos acréscimos de novos projetos. E o resultado vai vir basicamente do reajuste dos que já estão em operação. Aí entrou mais equivalência patrimonial. De onde vem isso aqui? Ela tem projetos de transmissão que ela faz em parceria com outras operadoras, né? E aí, como ela não é a controladora e tudo mais, lá ele entra via equivalência patrimonial. Mas é resultado operacional igual esse aqui, tá? Teve uma melhora no resultado financeiro, estranho, né? A gente vê, pô, como assim melhora no resultado financeiro se a taxa de juros subiu agora, tá? Mas a gente explica quando chegar lá. Enfim, tá aí. Por isso que o lucro líquido veio bem forte em 2022, tá? Então, eles mesmos destrincham, né, esse crescimento do resultado regulatório ano contra ano, veio boa parte do EBITDA, e está mostrando aqui, né, o EBITDA da empresa pulou de 1,5 para 1,8. Aí você vai falar, não, Arthur, como assim 1,5 para 1,8? Aqui eu tô vendo 3 bi. Caiu o EBITDA de um ano para o outro. Não, é aquilo que eu expliquei no começo.
Esse é o resultado IFRS. Tá? E por que que ele está muito mais forte do que o resultado regulatório, que é o real da empresa? É porque ele é muito sensível à variação de inflação, tá? Explicando de uma forma bem simples. Eu falei, quem quiser a explicação completa e tal, tem os outros vídeos lá. Então, nesses anos, a gente teve uma alta na inflação muito grande, e aí joga os ativos regulatórios para cima, o EBIT também forte. Mas isso aqui, ó, olha a geração de caixa da empresa, como ela foi fraca nesses anos. Tá? Então, foram anos que a empresa passou uma certa dificuldade, não uma certa dificuldade, né? Mas foram anos mais difíceis, tá? Só que aparece aqui como se tivesse sido um ano bom, né? Mas na verdade, para a empresa, é isso aqui que interessa. Né? Teve um crescimento forte de EBITDA porque novas concessões entraram em operação ao longo aí dos anos, né? Setembro de 2021, aqui ao longo de 2022, aqui em julho de 22, aqui quando? Fevereiro de 22, maio de 22, novembro de 22. Ou seja, tem um crescimento que ainda vai ser capturado em 23, né? À medida que vai pegar o ano cheio da comparação dessa entrada de operação. Então, quando a gente volta aqui, ó, o crescimento no trimestre ele foi mais forte, porque aqui sim, né, entrou muito. Aqui ainda não entrou cheio, então ainda vai ter um 23 bom de resultado dela à medida que você vai pegando um ano cheio de contribuição todas essas operações. Então vai somando lá. Mais 250 milhões de RAP, mais 40 milhões, mais 70, mais 50, mais quanto aqui? Cento e pouco. Então, você soma tudo isso aí, vai dar uns 500 milhões de RAP, né? Que entrou no resultado da empresa. Parte já foi capturada aqui, nesses 300 e poucos milhões. Parte ainda vai ser ao longo de 23, à medida que você pega o ano fechado. Ainda tem umas coisas parciais que talvez entrem em operação. Então é isso, tá? A empresa viveu um momento de entrega de várias dessas concessões, jogou o resultado para cima. Então hoje ela está com 1,8 bi de EBITDA, é razoável assumir uns 2 bi para 2023, né? Uma coisa nesse sentido aí. Um pouquinho mais de ganho, mais um reajustezinho, tá aí. A Taesa hoje é uma empresa de 2 bi de EBITDA anual, podemos dizer assim, tá? Então, aquilo que eu falei no começo, muito simples. Entrou concessão e operação, subiu o resultado, melhorou aqui, né? E claro, né, para chegar no lucro líquido ainda tem resultado financeiro, despesa administrativa, mas é muito baixo, olha a margem EBITDA, 80%, a margem bruta seria acima de 90%. Por quê? Porque não tem custo. Então essa é uma dúvida comum do pessoal. Oh, ela tem uma margem muito alta, por quê? Porque não tem custo de operação em si. Você montou a linha, tá lá a linhazinha, cadê? O que você vai gastar? Uma manutenção ali. A empresa corporativamente não tem muito gasto também, você não tem marketing, não tem pesquisa e desenvolvimento, né? Administração muito enxuta, porque para administrar a linha pronta não tem muito segredo. Então é por isso que ela tem margens altas, tá? Ah, então você está desmerecendo a margem alta? Não, é característica do negócio, mas não quer dizer que é um negócio espetacular, é isso que eu estou dizendo. Por quê? Vamos supor que você pega uma empresa, a gente viu lá a Aesop essa semana lá da Natura, que tem margem bruta acima de 80% também, igual a Taesa. Só que aí é diferente, né? Uma margem bruta num produto que você fabrica, que você vende, que tem uma marca. Então, ter uma margem bruta altíssima num produto desse quer dizer o quê? Que o teu produto é muito bom, é a única explicação. Né? Ou que tem uma marca sensacional, ou que seja um produto muito bom. Você cobra muito caro nele, né? E o pessoal compra. É isso que quer dizer uma margem bruta alta numa empresa tipo a Natura, né? Tipo a Ijop lá. Agora aqui, a margem bruta alta não quer dizer nada. Né? Tô operando lá uma linha que eu ganhei lá na concessão. Tá? Porque o grande desembolso está no investimento dela. Né? Então, isso é muito parecido também com exploração imobiliária. Né? Você vai lá, constrói um shopping center, você vai ter um NOI lá, o Net Operation Income na casa de 90%, porque vai ter os custos de manutenção ali, de segurança e tal, e só. Né? Mas o pesado foi construir o shopping, ter um terreno, construir tudo. Aí você vai ficar o resto da vida lá ganhando 90% em cima. Então, 90% de NOI em cima dos aluguéis. Aqui ainda tem questão que a concessão ela se encerra depois de 30 anos, né? Mas como é um período grande, 30 anos é bastante tempo, né? É razoável fazer essa comparação. Ok? Então essa margem alta, ela é característica do negócio e ela não mostra, assim, que é um negócio espetacular, né? Porque não é que não mostra que é um negócio espetacular, mas, por exemplo, uma Natura lá com a EJ.
essa margem de 80% ela é muito promissora, quer dizer que teu produto é muito bom, tem alguma coisa fantástica. Então, isso é promissor porque pode significar futuro crescimento, você entrar no mercado novo, ganhar muito espaço rapidamente, porque teu produto é legal. Então, tem muita coisa embutida numa margem alta numa empresa que fabrica, tipo a TSM, que tem margem altíssima também. Porra, um negócio fantástico. Aqui não faz diferença, porque você vai precisar entrar num outro leilão junto, competir com as outras empresas, brigar por preço. Então a margem bruta não traz esse potencial aqui, é só uma característica do negócio, tá? Então tá aí, né, bem compreendido essa questão dos empreendimentos. Tá? Então isso aqui é o mínimo que impacta o desempenho operacional. Você tem que manter as linhas disponíveis, ou seja, né, elas, você construiu, entregou e elas têm que estar funcionando, basicamente. Mas isso é 99,9% de disponibilidade. É um ou outro problema pontual, aí tem mais uma questão de ajuste também lá da RAP, mas tá? Você recebe virtualmente toda a RAP, né, mantendo o mínimo ali de gestão. Tá? Então, no final das contas, como a gente viu que a gestão da empresa é, né, muito simples, margem bruta não faz tanta diferença, margem bit não faz tanta diferença, olhar gasto administrativo não faz tanta diferença, não tem despesa de marketing, não tem P&D, nada, mas onde está o ponto-chave aqui? Custo de capital. Tá? Custo de capital é relevante. Então, para entregar tudo isso aqui, ela precisou se endividar na talo, né? Chegou a 8 bi de dívida líquida, que na época, em 2021, era 4 vezes o EBITDA, né? O EBITDA está um pouquinho mais baixo. Aí você me pergunta assim: ah, Arthur, mas aqui tá diferente, né? Já respondi o porquê. Por que que tá diferente? O valor da dívida é o mesmo, tá? Mas por que que dá diferença? Tava calculando em cima de um EBITDA IFRS, tá? E o certo é calcular aqui, ó, EBITDA regulatório. Acho que a empresa faz direitinho. Ela não tem culpa que a regra contábil não representa bem o resultado dela. Ela vai lá e mostra o que o acionista tem que acompanhar. Então, no quarto de 21, né, a Taesa tava ali, né, com a água batendo no pescoço. É mais ou menos a época desse vídeo aqui que eu mostrei lá para vocês, né? O negócio tá pesando, mas vai impulsionar no futuro, porque que aconteceu? Entrou as linhas em operação, o EBITDA subiu, né? Agora você já teve uma desalavancagem só pelo crescimento do EBITDA, tá? Porque você vai ver que a dívida líquida, na verdade, ela até aumentou. Só que como o EBITDA aumentou mais, você tem uma desalavancagem natural, né? Ainda é uma alavancagem relativamente alta? Ainda é uma alavancagem relativamente alta, tá? Então não é como se a Taesa tivesse tranquilaça do ponto de vista de capital. É o suficiente, assim, para gerar valor? É, você vê o custo da dívida dela, um custo bem baixo, né? Como são obras de infraestrutura e tal, ela provavelmente consegue captar, né, valores bons. A dívida, a maior parte, é atrelada ao IPCA, que faz todo sentido, porque a concessão dela também é reajustada pelo IPCA. Então, eles têm um custo muito competitivo e é o que salvou a empresa, no final das contas, porque senão ela poderia ter um comprometimento ainda maior dos resultados, tá? Mas como ela tem essa dívida aí super competitiva, né, acabou que o resultado financeiro piorou, mas piorou bem menos do que, né, o que seria a ponto de comprometer o resultado dela, que é o que a gente viu, por exemplo, nas locadoras de veículos, tá? Então, nesse ponto, acaba que a Taesa, né, faz um trabalho muito bom aí de gestão de capital, de custo, e mesmo com o endividamento de 3,6, que já é alto, ela consegue ainda uma geração de caixa legal, a dívida é bem alongada, né, tá toda lá para frente. Mas esse é um ponto importante de acompanhar, tá? Se a empresa tiver um endividamento descontrolado, que o custo começa a pesar muito, vai embora o retorno. Porque ela é basicamente isso, é RAP e o principal custo ali vai ser o financeiro, não tem tanto custo dentro da empresa. Tá? Agora olhando para frente, então essas foram as concessões para trás, né, que estão entrando no resultado hoje. Essas são as concessões para frente que vão entrar no resultado lá na frente. Então são as últimas aquisições da empresa em termos de concessão, né? Tem várias aí no Brasil inteiro, um capex relevante, 4,5 bi. Lembrando, é o capex estimado pela ANEEL. Quanto mais eles conseguirem entregar de sinergia, de antecipação da obra, melhora a taxa de retorno. Então, eu vou mostrar uma forma simples de vocês darem uma avaliada nisso aqui, tá? Bem simples. A gente não consegue calcular a TIR exata desses projetos, porque depende de outros dados, depende do período,
do desembolso do cronograma de fluxo, mas a gente consegue calcular um negócio super simples, que é a RAP, né, hoje, desses projetos, que vai ser o retorno, né, dividido pelo CAPEX estimado. Tá? Vai dar um valor aí na casa de 11% mais ou menos, né? 10,8%. Então, o que, que isso nos diz, tá? Que essa é uma medida bem simplificada de retorno em cima desse investimento, tá? Não é uma TIR bonitinha, né? A gente não tem mais informações para isso, mas é uma maneira simples. Então, para os próximos projetos, né, eles estão rodando com essa taxa de retorno aí, né, simplificada, na casa de 10, 11. E é um valor relativamente abaixo do que elas fecharam nesses projetos aqui. Então, no último grande ciclo de investimento, que foram leilões ali em 2015, 16, 17, eu nunca lembro o ano que foi, né, mais ou menos nesse período, cara, a gente tinha essas taxas aí de retorno na casa de 15, 16. Então, Taesa pegou a 15, 16. Energias do Brasil pegou a 15, 16. Engie e Equatorial pegaram a 15, 16, que era empresa que nem trabalhava com transmissão, mas tinham uma oportunidade de retorno muito favorável, tá? 15, 16% e tal, foi muito bacana. Então, Engie entrou em transmissão, Equatorial entrou em transmissão, Energias do Brasil entrou em transmissão, que estava muito vantajoso. Taesa pegou. Só que o que acontece, o mercado agora de transmissão está muito mais competitivo, não estão conseguindo pegar taxas tão interessantes. Então, esse é um dos motivos que eu, Arthur, eu estou falando opinião, né? Até agora eu estava falando de fatos, dados. Eu não me animo tanto assim com o setor de transmissão, porque daqui em diante a impressão é que a geração de valor ela vai ser bem abaixo do que foi recentemente. Porque recentemente eles fecharam concessões muito mais interessantes desse ponto de vista de retorno. É só pegar lá, olhar e calcular, tá? Esse mesmo cálculozinho simples que a gente fez. E nos últimos anos a gente teve um impulsionamento aí que meio que salvou o resultado das empresas. Foi um IPCA muito alto, tá? Então, por que, que o resultado financeiro dela pesou nos últimos anos e agora está mais suave? Eu falei que eu ia comentar isso. Porque a dívida dela, boa parte, é atrelada a esse IPCA. Então, o pico do IPCA foi 2021. Aí pesou o resultado financeiro dela, mas é aquilo que eu falei: a inflação foi vilã, mas no futuro vai dar bom. Por quê? Porque as concessões dela vão ser reajustadas, foram reajustadas por IPCA, alguma coisa assim. Então, esse pico de IPCA que a gente viveu 2020, 2021 foi fantástico para as transmissoras, né? Jogou o resultado lá para cima. Então, nesse caso, quem comprou sem saber o que estava fazendo, na verdade, deu sorte, vamos dizer assim, que teve, né, além de um ciclo de investimentos favorável, um momento de 2 anos ali muito favorável que reajustou muito as RAPs. E hoje a empresa está bem, né? Se a gente for olhar aqui, né? Uma empresa de quanto? 13 bi de valor de mercado, é uns 10 bi quase de dívida, né? Uns 22 bi de EV, tá com uns 2 bi de EBITDA, né? É ok, né? Umas 11 vezes aí. Só que o próximo ciclo, eu, pelo menos aí na minha opinião, tende a não ser tão rentável, né? Então, vocês viram lá, a empresa vai ter que investir 4,5 bi, né? Bastante dinheiro. Se ela mantiver um pagamento de dividendo alto, né? Vai ter que administrar uma dívida mais alta, que pode acabar pesando um pouco mais em cima do resultado, certo? Então, para mim, hoje, eu prefiro as outras elétricas que têm um perfil mais equilibrado de distribuição de dividendo, de investimento também, que também vão ter, vamos ser honestos, tá? O que a Engie está investindo lá naqueles parques eólicos solares também não é uma taxa de retorno absurda, né? Eu ainda prefiro, acho o equilíbrio mais interessante das outras empresas, tá? Mas, né, é razoável investir nessas empresas aqui no último ciclo. Vou falar específico da Taesa, que a Taesa é a melhor de transmissão, tá? Nesse último ciclo foi muito vantajoso o investimento, tá? Então acabou gerando bastante valor, isso refletiu na cotação, perfeito. Eu tô olhando lá na frente, né? Eu acho que o próximo ciclo não vai ser tão bom assim para essas empresas, ok, pessoal? Então tá aí, é isso que vocês precisam ver numa Taesa, tá? Não é dividendo, não é dividend yield, não é não sei o que, elas têm que entender de onde vem. Depois que você entende isso, fica fácil ver, você acompanha as concessões, vê o quanto fechou. Ah, para mim tá bom, 10, 11, para mim não tá, para mim é pouco, né? Já tá com custo de capital, já tá com endividamento lá em cima. Ah, a empresa tem um payout muito alto, né, para tanto investimento, né? Mas é isso que é a análise dela, né? Não é complicada, né? Muito tranquilo. Então, os principais problemas quanto né, ao investimento na Taesa. Primeiro, o pessoal não entende do negócio, né? A gente já explicou. Segundo, o pessoal investe só em cima do dividend yield
que é um erro, porque se ela se apertar naquele investimento de CAPEX alto lá, não vai dar para ficar pagando, né, 1,5, 1,6 bi de proventos, né, que vai dar 100% do payout. Não dá, tá? Então, mas ela calcula o dividendo em cima do resultado IFRS. Cara, mas o resultado IFRS não é o dinheiro que ela tem, então dane-se. Nesse momento aqui, quem lembra? A Taesa diminuiu o payout. Chega uma hora, se não tem dinheiro, não vai pagar. Ela cortou o payout, que era na casa de 100% para 70%, não lembro. Porque não tinha grana. Eu lembro que ela passou um trimestre, geralmente ela paga trimestral, né? Aí ela passou um trimestre sem pagar dividendo. Aí o pessoal veio perguntar, como assim? Ela não vai anunciar dividendos? Eu falei, não tem dinheiro. Os caras, como assim não tem dinheiro, né? O pessoal totalmente vendido. Então, tem que entender que o payout só vai se manter alto se sobrar a grana, né? Se sobrar da operação, que dela é tranquila, mas principalmente em relação aos investimentos, tá? Então ela deve continuar durante um tempo aí com um ciclo de payout bom ainda, mas a hora que precisar enfiar a grana naquelas concessões novas, aí ou reduz payout, ou aumenta muita dívida, mágica não tem, tá? E ainda tem o último do suprassumo, né, da confusão da Taesa, que é das Unities. O pessoal complica demais, pessoal. Tem vídeo no meu canal também, antigo já, tá? Como é que é? Classe de ações, únicos, ordinárias. Mas, cara, que tá tudo explicado lá. Esse é o tipo de vídeo que não adianta, não tem por que eu gravar de novo, porque a gente já falou tudo que tinha que ser falado. Ó, classes de ações ordinárias, preferenciais e units. Um vídeo de 20 minutos e esgota o assunto, não tem mais o que enrolar. Mas o pessoal fica ali, ó, né? E volta nessa questão. E quer forçar a barra e comprar ação ordinária em empresa que não tem que. Então, ó, resumindo essa história, assista um vídeo lá, quem tem dúvida ainda sobre isso. Mas resumindo a história, uma empresa que tem units, tá? O risco não tá na unit em si, já que ela é apenas um pacotão de ordinárias preferenciais. O risco tá na empresa, tá na governança da empresa. Por quê? É uma forma que o controlador aqui, ó, no caso, né, a CEMIG lá, tem só 37% das ordinárias, né? Ou seja, ele tem, acho que 17% da empresa e controla ela, né? Então, tipo, o risco é esse. Você tem um controlador que tem uma participação pequena na empresa e mesmo assim toma todas as decisões, esse risco de agência. Então, tanto faz você comprar ordinária, preferencial, a unit, você está exposto nesse risco, né, de controle igual, tá? Então não tem por que você comprar a Taesa 3, no caso da Taesa, e adicionar um risco a mais, que é o de liquidez, tá? Porque aí você vai ter a tendência as units ganharem cada vez e puxando cada vez mais liquidez. Tá? Eu mostro isso aí no vídeo lá, que com o passar do tempo, a liquidez tende a migrar para as units e tende a secar aqui. Então o cara fala, não, mas para mim, para eu comprar a 3 é suficiente. Cuidado, porque liquidez você precisa na hora de sair, não na hora de comprar. E com o passar do tempo, a tendência é a liquidez migrar para as units. Então, desculpa, pessoal. Quem força a barra querendo comprar a Tesa 3 é uma certa burrice, né? Não entender como é que funciona e tomar uma decisão, né? Que não é uma decisão muito boa. Então é o mínimo, pessoal, é 20 minutos. E vocês ficam com essa dúvida para sempre e fica remoendo e pergunta de novo, pergunta de novo. Tá lá, vai, entenda. No caso, empresa que tem Unity, ou você aceita ou não. É errado você não aceitar? Não. É aquilo que eu tenho falado recentemente, falei na última live no canal do Fundamentei. Tem vários jeitos de investir. Quem investe de uma maneira mais simples, geralmente precisa botar muitos filtros. Esse é um filtro válido. Então, se a empresa tiver Unity, eu não quero investir, porque eu não vou conseguir avaliar, mensurar bem, né, esse risco de agência que tem lá do controlador. Ok, cara, perfeito. Só que você tem que decidir onde você tá? Se você não comprou Unity, você não compra Unity, acabou. Você não tem que ficar forçando a barra aqui, tentando, né, não entendendo o porquê que comprar essa, você vai correr o mesmo risco de comprar essa. Né? Você não vai entender a gente falando aqui de Taesa, uma empresa legal e tal. Assim, não, mas tem Unity. Tudo bem, filho, mas esse é o teu filtro, tá? A gente tá. Você tem um público imenso de pessoas diferentes que têm estratégias diferentes. Então, se você tem esse filtro de não comprar Unity, beleza, tranquilo. Mas o cara fica incomodado que os outros estão comprando uma empresa que ele não compra, ele precisa ir lá e querer discutir, debater, né? Isso é um erro, né? Isso é um viés comportamental errado. E aí, pessoal, então acho que a gente esgotou todos os pontos a ser falados da Taesa. Por favor, pelo amor de Deus, não compre ela por causa dos dividendos, sabe? Porque pode dar ruim. Assim como
esses índices inflacionários lá terem vindo fortes acabou ajudando a empresa e o último ciclo de investimentos ter sido muito bom, tá? Então, ela teve um resultado bom, tá? O próximo ciclo já não é tão rentável. A gente pode ter um peso maior da dívida, pode ser que venha uma outra coisa adversa que derrube, e aí você vai ficar vendido, porque você comprou uma empresa que ela paga dividendo, mas você não entende de onde vem. Você acha que ele cai do céu e não entende o que acontece, tá? Então, Taesa é uma empresa possível de se administrar? Ah, eu preciso botar as dívidas, as notas, né? Vou botar uma nota 4 aqui. É uma empresa boa, tá? Para quem acompanha assim, dessa maneira mais simples, é uma empresa muito simples, pode ser um 5 aí na tua carteira com tranquilidade. Eu que tenho uma visão global mais inteira, eu coloco um 4 porque esse novo ciclo de investimentos não vai ser tão bom, igual eu comentei. Eu prefiro as outras elétricas que são mais equilibradas, mas eu entendo, ela cabe bem numa carteira de quem sabe isso, tá? Então, Taesa, voltando aqui, é uma empresa investível? Sim. Se isso aqui passa no teu critério, né? Se você não tem esse tipo de filtro, e se você minimamente entende que o resultado dela é regulatório, por que disso, tá satisfeito com essas taxas de retorno, né, dos novos empreendimentos, tá satisfeito com esse custo de dívida e tal, e com o controlador lá manter um payout alto. Que é, assim, é contraditório, né? Os caras reclamam que o controlador quer muito dividendo, mas tá investindo na Taesa porque ela paga em dividendo. É muito bem, né? Você quer receber dividendo, mas não quer que o controlador sugue a empresa, né? Enfim, você tá contente com isso? É uma empresa investível. Eu, Arthur, eu tô falando opinião, aí é pessoal, tá? Opinião, eu prefiro outras elétricas, mas ela cabe. E ela, para mim, é a melhor das de transmissão, tá? Então, se for para ter uma só transmissora, acho a Taesa melhor. Ah, esse Transição Paulista e a Lupar, você não fala delas. Falei sim, tá? Nesses vídeos, agora eu já tirei do lugar lá. Falei nesses vídeos aqui e tal, é só vocês irem atrás e procurar, seu bando de preguiçoso. Assistam lá que eu explico por que a Taesa é a melhor dessas, tá? Ok? Então vamos só para fechar aqui e botar o resumo do ano de 2022, tá? Então, principal, tá? Quais são os pontos principais? São as concessões, a entrada em operação, o ciclo de investimento, a taxa que você paga, né? Você aceita receber de RAP, os ganhos que você tem ali de antecipação, de economia no orçamento e o custo de capital. É isso que tem para ver em Taesa, não tem mais nada, tá? E a questão corporativa, né? Dos dividendos e tal. Ah, a Semig falou que pode vender a participação. Beleza, fica acompanhando. Tá? Se a Semig sair da Taesa vai melhorar? No operacional, não. O que pode acontecer é mudar essa mentalidade, assim, né, de ter um payout tão alto. Fala assim, pra gente não ficar com esse endividamento aí acima de 3, vamos diminuir, cortar um pouquinho o payout. A gente administra melhor o capital e, né, não fica um endividamento tão alto, equilibra um retorno melhor para o acionista. Nesse caso, sim, tá? Mas aí é muito se, né? É se a Semig sair, como vai ficar a gestão, vai ser uma corporation, vai ser mais pulverizado, e se a gestão que entrar vai ter essa visão, aí até melhoraria. Mas não tem problema, outro pontinho que eu lembrei, tá? Mas tem governo. Cara, o governo que é via CEMIG não impacta praticamente nada na Taesa. Só nessa questão do payout, que, como eu falei, paradoxalmente, né, é o que é o motivo que a galera investe nela. Então aqui é a mesma coisa que vale para as units. Quero ter um filtro e não investir em nenhuma empresa do governo? É justo, tá? Agora, não, né, confunda isso aqui com a análise da empresa, que o impacto do governo na empresa em si é quase zero, né, a se discutir essa questão do payout. Então, não é uma empresa que você precisa ficar preocupada porque tem um governo, tá? Agora, se você tem esse filtro, ok. Agora, não confunda as coisas, não misture, não briga com quem está fazendo outro tipo de análise, tá? Então, focando, o principal resultado de 2022 foi a entrada em operação de diversas concessões. Novas, diversas, né? Umas 5 ou 6, mas tá bom. Concessões, tá? O reajuste. Nem sei se eu vou falar de reajuste, porque 2022 não foi um ano forte de reajuste rápido, né? Foi 2021, né? Vou colocar aqui, aliado ao reajuste dos últimos anos, né, proporcionou um bom, uma boa evolução na RAP. E no EBITDA, né? Na RAP. E aí, consequentemente, tivemos uma boa evolução. Atenção, tá?
Evolução do EBITDA regulatório. Tá? Regulatório. Vou botar até um ponto de exclamação aqui, tá? O endividamento, né? Vou colocar assim, ó, a empresa atingiu um pico de endividamento e agora deve começar a administrar. Claro, mas está reduzindo o endividamento lá. Não é que reduziu. Ele, comparando com o EBITDA, diminuiu a alavancagem, mas é porque o EBITDA cresceu, não porque o endividamento reduziu, tá? Então isso é importante, dar uma administradinha aí. Vai meter payout de 100%? Tudo bem, mas administra pelo menos a dívida, porque logo mais vai vir um novo ciclo de investimento. Ah, então você colocou pico, então quer dizer que essa é a dívida mais alta que ela vai ter? Nesse ciclo. No próximo, ela pode chegar a uma dívida maior. Deve começar a administrar. Que mais que a gente tem para falar? Né? Dos novos ciclos, né? Novo ciclo de investimento deve manter o crescimento da empresa, né? Vai entrar lá na frente rápido futuro. Porém, sem a mesma rentabilidade de antes. Ah, Arthur, mas quando a empresa for fazer o grande desembolso de investimento desse ciclo, taxa de juros já vai estar mais baixa, custo de capital vai ser bem menor e esses 10, 11% vai ser suficiente. Aí é um sim, né? Veremos. Né? Mas com esse custo de capital atual, pegar um projeto a 10, 11 é bem precário, né? Mas enfim, esse desembolso vai demorar algum tempinho ainda para sair, provavelmente vai ter fundo mais barato. É assim que a empresa vai gerir, né? Então, em 2022, a empresa, né, a Taesa, que eu coloco o nome geralmente, a Taesa consolidou seus resultados depois de um ciclo de investimento e um período atípico de inflação, né? Tá. A partir de agora, é importante acompanhar. Agora ela deve viver um período mais sussa, né? Não tem grandes desembolsos pela frente, pelo menos não que eu tenha visto. Posso estar enganado, mas acho que não. Esse ciclo novo de investimentos demora um pouquinho para a empresa começar a gastar, porque a primeira fase de licenças e tal é mais morta, vamos dizer assim. E ela vai ficar pagando um dividendo ali, vai ser um ciclo mais acomodado, né, basicamente. Acompanhar como a empresa vai gerir o novo ciclo de investimentos, a dívida e o payout. Agora é tranquilo. Vai manter payout alto? Tá, vai lá na frente vai virar dívida. Não, vamos reduzir o payout, desalavancar para caber o investimento futuro. Tá, vai dar uma equilibrada, mas você vai receber menos dividendo. Então ela vai ter que equilibrar essas três variáveis aí, tá? É isso, pessoal. Eu acho que eu esgotei tudo que eu tinha para dizer sobre Taesa, assim, né, de uma maneira simples, sem entrar tanto nas questões regulatórias. E eu acho que ajuda, é o suficiente para vocês tomarem uma decisão sobre investir ou não na empresa e tudo mais. Mas, por favor, pessoal, entendam o que vocês estão fazendo, tá? Depois que você entendeu, vale a pena, você vai gastar um tempinho, uma energia. Depois que você entendeu, você vai acompanhar a Taesa pro resto da tua vida de investidor com tranquilidade, tá? Então vale a pena esse gás aí no começo, entender e depois você fica tranquilo se entra, se não entra, se decide, se não decide. Para quem tá perguntando às outras empresas, façam a mesma coisa. Vejam lá, eu já dei o caminho das pedras para vocês. Tá certo, pessoal? Então, grande abraço para todo mundo aí. Por hoje é só. Até os próximos vídeos. Valeu!